Bem, pessoal, vou responder essa pergunta assim, Júlio, qual é o pior problema que a gente vive aqui no Brasil hoje ainda sobre a Covid? Vou explicar direitinho para vocês qual é o pior problema, dois mais importantes, né? O que a gente tem que fazer para resolver esse problema. O primeiro problema importante, né, tem relacionado às sequelas de quadros de Covid. A gente está vivendo o cenário de pandemia, emergência global, sem dúvida nenhuma, acabou. A gente está vivendo nossa normalidade. Mas agora está surgindo muita gente com quadros sequelares relacionados à Covid, procurando atendimento médico, procurando consulta, né? Sofrendo com isso, muitos afastados do trabalho, né? INSS, tudo isso, por causa do problema de Covid. E a grande maioria dos pacientes que tem esse tipo de problema tem quadros neurológicos, né? O quadro neurológico mais comum da gente ver é perda de memória. O paciente não está com a memória boa, está falhando a memória, está tendo problemas relacionados a isso, que pode ser pela própria Covid. A própria Covid ela acaba no processo de infecção, de inflamação, atingindo a região da gente do cérebro responsável pela memória. Junto com isso, quadros vasculares, tem aparecido muitos pacientes que às vezes você pede um exame de imagem, de ressonância, por causa de alguns sinais de alerta que ele apresenta, e você vê pequenas isquemias que eles não sabiam que tinha, não tinham antes, e quando você vai ver, quadro grave de Covid, ficou internado e fez aquela isquemia e desencadeou toda a queixa dele, né? Outro aspecto muito importante é quadro de depressão e ansiedade. Gente, a gente está vivendo um cenário catastrófico nisso. Por quê? Muitos pacientes não cuidam da saúde mental, não procuram ajuda, né? Não sabem, às vezes, identificar. E estão com transtorno de ansiedade, depressão, crise de pânico, né? Eu estou vendo no consultório, sou neurocirurgião, lido com diversas doenças, mas estou vendo como nunca. É muito difícil eu passar uma manhã tendo tumor, meningioma, cisto aracnoide, né, dores lombares, né, uma série de coisas, mas é difícil eu passar um dia sem ver um paciente que eu encaminhe para o psiquiatra, muitas vezes até começa a medicação para ansiedade, para depressão, encaminham com quadros gravíssimos de ansiedade e depressão, junto, com, óbvio, com os outros problemas, né? Então, isso você tem que ficar atento. Observe em casa. Às vezes pode ser filho, às vezes pode ser neto, né? Taxas de suicídio têm aumentado muito, então você tem que ficar atento a esse cenário. Além disso, o cansaço e a fadiga têm acontecido com uma frequência muito grande, como nunca a gente tinha visto, então você tem que ficar atento também. Pode ser uma sequela importante. Quadros pulmonares, dificuldades respiratórias, né? Pacientes que não conseguem fazer atividade física como faziam antes, relacionado à Covid também. Então, todo esse cenário carece e precisa de muita, muita atenção. Né? O outro cenário que eu falei, que é as piores coisas que tem acontecido na pandemia, que a gente ainda está convivendo no Brasil, é a vacinação. Por quê? Por mais que tenha melhorado, por mais que o Ministério da Saúde esteja orientando agora, né? Por mais que as pessoas saibam, ainda está muito baixo. Quando eu falo muito baixo, não estou falando só de Covid. Estou falando das outras vacinas que as crianças tomavam, não, os pais não estão indo, os avós não estão levando também. Eu sei que quando a gente fala de família, é importante o avô, que eu sei que meu público aqui, a maioria acima de 60 anos, ou é avô ou avó, então informar e exigir mesmo, conversar com seu filho para dar vacinação no seu neto. É arriscado ele ficar sem vacina. Como é que está a vacina de polio dele, de rubéola, sarampo? Tomou mesmo direitinho, né? Hoje em dia o controle não vai ser tão rígido como era antigamente, mas você quer proteger seu parente, quem você ama, então tem que tomar. No caso da Covid, ainda existe uma certa confusão pela quantidade de vacina. Muito paciente fala isso. Eu falo assim, a ciência é dinâmica. A gente não vai ficar, sem dúvida nenhuma, tomando essa quantidade, mas o vírus agiu rápido, teve muita mutação, a gente acabou tendo que dar muita dose de reforço. Agora acalmou, a gente tem a bivalente, deve ter uma dose de reforço para a população idosa. Os Estados Unidos já está dando, no Brasil ainda não, então a gente tem que tomar. Convence as pessoas, conversa de vacinação, fala. Hoje em dia as pessoas estão mais calmas sobre isso, mas é essencial e muito importante a gente tomar essa vacina. Espero